Olá, muito boa noite. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações e que nós possamos, agora, em todos os instantes, sentir a presença de Deus em nossas vidas, nos protegendo, amparando e nos possibilitando as oportunidades para crescimento e desenvolvimento de nós mesmos. Que nós possamos perceber também a presença de Jesus em nossas vidas, através de todas as oportunidades que nos são concedidas na nossa existência. Que a paz e o amparo dos bons espíritos estejam sempre sobre todos nós. Que assim seja. Meu nome é Wilson e hoje nós gostaríamos de conversar um pouco sobre o trabalho pelo qual nós estamos passando, o trabalho que nós estamos frequentando, do qual nós fazemos parte na qualidade todos nós de pacientes, na condição todos nós de necessitados. Porque todas as oportunidades que nos chegam através dos bons espíritos nos são colocadas às mãos das mais diversas formas. Oportunidades de retificação através do trabalho, através do estudo, através da vivência e da convivência com todas as pessoas, através de trabalhos assistenciais como este, que a espiritualidade nos abre as portas, são todas oportunidades de reequilíbrio. E mais detidamente, em se falando de tratamento de desobsessão, entendendo aqui obsessão como sendo a influenciação negativa que um espírito ou um grupo de espíritos exerce sobre um encarnado ou um grupo de encarnados, no nosso caso porque influências espirituais usar de várias formas, de espírito para espírito, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, em todas as relações em que nós estejamos colocados, existe sempre uma influenciação. Essa influenciação pode ser positiva ou pode ser negativa. No caso das obsessões, nós entendemos sempre como influenciações negativas, nas quais nós estamos inseridos não como vítimas, mas como atores bastante responsáveis nos papéis que nos cabem, tendo em nós a liberdade de decidir sobre onde nós queremos estar, sobre com quem nós queremos estar e sobre como nós queremos estar. Isso parte sempre das nossas próprias decisões. Mas sempre nos chegam algumas dúvidas no que se trata do papel das desobsessões, que não há nada mais, não é nada mais uma desobsessão do que a ação de desfazer um processo obsessivo. E nós estamos inseridos, então, como dizíamos, em um trabalho no qual nós recebemos o amparo, o auxílio da espiritualidade, para que nós, que somos aqueles que se encontram envolvidos nesse processo, possamos nos reequilibrar, possamos nos reajustar e seguir o caminho de equilíbrio, o caminho de progresso, o caminho de transformação que se nos faz necessário. Para isso, nós recebemos o auxílio direto da espiritualidade através da presença dos amigos espirituais em nossas casas, através da orientação desses amigos espirituais a nós mesmos, através das mensagens que nos chegam, muitas vezes de formas fortuitas, de formas que parecem um acaso, muitas vezes através da orientação dos espíritos para todos nós no momento do sono físico. Várias são as formas e várias são as propostas. Mas muitas vezes nós nos perguntamos se existiria alguma forma, algum trabalho prático que nós possamos fazer na nossa casa para nos afastarmos da influência dos espíritos obsessores. E quando se faz essa pergunta,
Tem algum trabalho que possa ser feito na minha casa para que eu possa me livrar dessa influência obsessiva? A resposta é que sim, que há um trabalho que nós podemos fazer. E nós gostaríamos de conversar sobre esse trabalho que nós podemos fazer dentro das nossas casas, e que seria interessante que nós começássemos a praticar o mais imediatamente possível. Quais são os objetos que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de vassouras, nós vamos precisar de utensílios que possam remover toda a sujeira que se encontre nas nossas casas. Mas aqui nós não estamos falando das nossas casas físicas. Nós não estamos falando de vassouras materiais. Nós não estamos falando de sujeira material. Nós estamos falando daquilo que nós trazemos dentro das nossas casas íntimas, das nossas casas mentais, das nossas casas de sentimento, das nossas casas de pensamento, das nossas casas de vontade. Porque a questão das influenciações, essa infestação que toma conta do mundo hoje, a influenciação obsessiva, ela é uma pandemia mundial hoje, não em termos físicos, atinge também o lado físico porque causa desconfortos e desequilíbrios orgânicos também. Mas ela se coloca nos íntimos de cada um de nós. E quando nós pensamos sobre isso, nós lembramos que podemos traçar um paralelo com as infecções e com toda a infestação de insetos ou de animais peçonhentos que de vez em quando tomam conta dos terrenos baldios. Os terrenos baldios, no caso, como já dissemos, são os nossos campos íntimos. Mas se transferirmos para a parte física, para os terrenos físicos abandonados, para as casas físicas abandonadas, nós perceberemos que onde se encontre tudo abandonado, tudo repleto de sujeira, carregado de lixo, de sujidade, ali sempre se reproduzem as infestações. Ratos, baratas, animais peçonhentos, tudo o que pode trazer dano à saúde física. Da mesma forma, acontece conosco quando nós damos abertura às infestações de ordem espiritual, porque nós não percebemos da necessidade de mantermos a nossa casa limpa. E o que é manter a nossa casa limpa? Quais são esses objetos dos quais nós falávamos ainda há pouco, sobre vassouras, objetos para limpeza, limpeza às vezes muito pesada. É justamente nós prestarmos atenção em nós mesmos. Nós lembramos de um diálogo que Jesus tem com os doutores da lei, quando esses se aproximam dele e o repreendem porque os seus discípulos, os seus seguidores, comiam sem ter lavado as mãos. E para os autores da lei, aquilo era uma falta muito grande, uma falta extremamente grave, a ponto de eles chamarem a atenção dizendo: os teus seguidores, teus discípulos comem com as mãos sujas e tu não os repreendes? E a resposta de Jesus é uma resposta que pode ser aplicada a todos nós, nos processos de influenciação negativa. Jesus diz: o que contamina o homem não é o que lhe entra pela boca, mas o que procede do seu coração. Todas as coisas que nos causam as perturbações e abrem as oportunidades de influenciação negativa, perniciosa, obsessiva, não são fatores externos, são aqueles fatores que se encontram dentro de nós mesmos. E aí nos cabe analisar o que nós temos dentro da nossa casa íntima, casa mental, da casa dos sentimentos, da casa dos pensamentos,
da casa das vontades, da casa das ações. O que nós temos dentro dessa casa que cause esse ambiente propício para que nós soframos essas infestações e essas influenciações? Se nós percebermos bem, as causas estão sempre nas nossas imperfeições. E Kardec fala muito disso, né? Quando ele diz que a causa principal das influenciações está nas imperfeições que todos nós trazemos. E aqui, quando nós falamos em imperfeições, nós não falamos necessariamente das influenciações que sejam os assassinatos que nós tenhamos cometido, que sejam os atos de pedofilia, que sejam os grandes roubos. Não. Isso, por certo, alguns de nós, talvez a grande maioria, tenha cometido e com certo afinco nas existências passadas. E esse, muitas vezes, é o motivo de algumas influenciações que nos batem à porta hoje. Alguns de nós causamos danos graves e sérios a outros, a outrem no passado. E como somos sempre os mesmos espíritos milenares, que jornadeiam através das encarnações e reencarnações em diversos corpos, em diversas situações sociais, políticas, financeiras, econômicas, situações de saúde ou de doença, enfim, nas mais diversas personalidades, embora o revestimento, a parte exterior, seja sempre diferente, o interior é sempre o mesmo. Nós sempre somos os mesmos espíritos das existências passadas, hoje vivendo outras experiências. Mas como nos diz Emmanuel, uma página belíssima, a dívida deita-se sempre com o devedor e levanta-se sempre com ele. Enquanto nós causamos dor no passado, aqueles que se sentiram lesados nos encontram ainda hoje na condição de aqueles que se julgam credores, né? E nós lhes somos os devedores. E nos batem as portas, muitas vezes atrás de vingança. Esse é um dos motivos. Essa é uma das causas das obsessões. Mas não falamos tão somente dessas imperfeições, mas das imperfeições comuns que nós trazemos todos os dias dentro de nós mesmos, das nossas ações comuns. Quais sejam as angústias sem motivo, muitas vezes infundadas, o hábito constante do ódio, da raiva, da revolta perante a vida, o hábito constante da maledicência, do falar pelas costas, quando nós deveríamos conversar diretamente. Isso se dá muito comumente nos meios familiares, isso se dá muito comumente nos meios de trabalho, até mesmo nos meios de grupos muito estimados. Às vezes alguém que tem uma opinião contrária à nossa se vê vítima dos nossos comentários, porque nós não temos a coragem de falar diretamente à pessoa e tecemos comentários às costas, né? Então, os nossos vícios do desejo contínuo daquilo que nós não temos, e frequentemente nós somos escravos daquilo que nós não temos, as mágoas profundas que nós guardamos dentro de nós mesmos, são todas sujidades, são todos grandes acúmulos de lixo que nós deixamos que se coloquem dentro de nós. E como esses terrenos, que são as nossas partes íntimas, encontram-se abandonados por nós mesmos, como essas casas mentais, sentimentais, de pensamento, de vontade, de desejo,
se encontram também abandonadas por nós mesmos, porque nós não tomamos conta em fazer a limpeza, o asseio necessário, diário, constante, nós proporcionamos que em todo esse meio de sujeira, em todo esse meio de lixo mental, lixo de sentimento, de pensamento, haja a possibilidade de influenciações e de infestações. Então, quando se pergunta se existe um trabalho que nós possamos fazer na nossa casa para que nós evitemos a presença dos espíritos obsessores, a resposta é que o trabalho é sim um trabalho de limpeza pesada, mas não com elementos exteriores, sempre com elementos que nós encontramos em nós mesmos. Nos perguntarmos sempre, qual as causas das nossas revoltas perante a vida e perante Deus? Por que nós nos colocamos sempre tão angustiados diante de problemas que, se existem, não são maiores do que nós e nem nós pertencemos a eles, mas são problemas que existem para que nós possamos trabalhar e desenvolver em nós potenciais muito grandes de solução e de desenvolvimento de capacidades, para que nós possamos perceber que nós somos sempre aqueles que têm o potencial de resolver as nossas coisas. E quando não encontramos no imediato a solução para essas coisas, o antídoto para isso é fé e a esperança. Fé no sentido de entendermos que tudo tem o seu tempo. E que se há coisas que nós não podemos fazer hoje, coisas que que hoje nos estão vedadas, nos estão negadas, isso é temporariamente. Porque amanhã, fatalmente, aquilo que eu não posso fazer, eu poderei fazer, contanto que em uma condição em que seja saudável para o desenvolvimento do Espírito Eterno que eu sou. Então, o convite que a doutrina espírita faz, através dos esclarecimentos do Evangelho de Jesus, o convite que é feito pela espiritualidade nesse tratamento pelo qual nós estamos passando na qualidade de necessitados, é de que nós possamos fazer sempre uma reflexão e perguntar: aonde vai me levar a revolta? A que resultados positivos me conduzem às angústias? O que pode nascer de bom das minhas mágoas? O que pode me acrescentar de positivo às minhas insatisfações infundadas? Os meus vícios depreciativos podem me acrescentar o que de positivo? Se nós perguntarmos bem, analisarmos bem, sinceramente, profundamente, nós veremos que a resposta é nada. Nada disso nos acrescenta nada de bom. E tudo o que não nos acrescenta nada de bom acaba se tornando e se formando em nós como lixo mental, lixo de sentimento, lixo de desejo, lixo de ação. Então, sempre que nós procedemos à limpeza de nós mesmos, trazendo para dentro de nós melhores sentimentos, melhores desejos, melhores vontades, mais paciência para com os outros e para com a vida, para as situações da vida, mais tolerância para com tudo, mais esperança, mais fé, mais coragem, nós acabamos construindo em nós um ambiente extremamente saudável e favorável. E dessa forma, nós nos elevamos àquilo que nós chamamos de boas vibrações, que não são ações externas, não são as ações de fecharmos os olhos e elevarmos de forma mágica
o nosso padrão de vibrações. Vibrações positivas são leis físicas que aplicam-se também ao espírito imortal. Pensamentos positivos, ações positivas, vontades positivas, compreensão da vida como oportunidade, coragem, fé e esperança sempre nos elevam o espírito, porque nos tornam mais leves, verdadeiramente falando. E assim, nós nos aproximamos mais dos espíritos que nos procuram auxiliar. Nos aproximamos mais de Deus, de Jesus, e nos afastamos daqueles que nos queiram influenciar negativamente. Muita paz a todos. Que a paz de Jesus fique em nossos corações e que nós possamos permanecer atentos ao trabalho que continua agora com as irradiações feitas por todos nós que participamos desse tratamento.